Apocalipse 21 e 22. Novo céu e a nova terra. Para Meu finalizar, né? Deus. E é isso, muito bom, muito aprendizado, né? Muita revelação. E é um livro que realmente nos trouxe, né? Muito aprendizado, assim, Deus assim, nos capacitou lindamente, né? Para, enfim, comentar, traduzir aqui a simbologia, né? Por ser um livro profético, mas cada estudo realmente nos dá uma alegria imensa, né? De ver É que isso Deus mesmo. realmente nos permite, assim, nos dá essa capacidade de estar aqui transmitindo a palavra dele e sentir realmente, né, e na nossa prática, no nosso aprendizado, a nossa transformação realmente é gratificante. E Apocalipse é isso, né? Foi o livro que João começou ali a descrever, porque João foi o próprio discípulo que se recostou ali no ombro de Cristo, né? De Jesus, teve essa presença física, porque, como a gente sabe, Jesus é o próprio Deus em forma humana, né? Porque ele deu o domínio da terra ao homem. Então, ele se fez homem para realmente mostrar como deve dominar, mostrar como que a Consertar. gente tem que suportar, mostrar como a gente deve ter a compaixão, a misericórdia, né? Como é esse amor dele, né? Infinito e transbordante. É isso E mesmo. ele relata a partir do ano 95, né, aos tempos atuais e por toda a eternidade, né? É um livro que ele relata para sempre e sempre, né? O todo sempre. É isso mesmo. E através dele a gente tem. Não tem como a gente fugir, né? Essa semana, assim, eu tava cheia de dúvida, de repente, assim, veio alguns princípios, sabe? Daí dá aquela clareza. Você fala, meu Deus, fica tudo tão simples, é isso. É Então muito é bom estar importante, assim no direcionamento de Deus. como é bom a gente ter conhecimento sobre esses princípios para poder realmente tornar a nossa vida mais fácil, né? Mais simples, porque a gente complica tanto, né? Como ele diz, conhecereis a verdade os libertará. Então é essa É, verdade que a gente está focado, né? Que a gente está buscando e está nos transformando de crenças, como a gente viu, né? Que os livros relatam de doutrinas errôneas, né? Distorcidas. Então realmente é gratificante. E vamos fazer a oração para a gente iniciar e que o Espírito de Deus nos conduza aí mais, né, a discernir. Querido Pai, nós queremos a tua bênção, Pai, cada dia, cada segundo em nossas vidas. Nos concede, Pai, a sabedoria, entendimento e o poder de execução na prática em nossas vidas, em todos os dias, ao nosso semelhante, conosco mesmo. Nos purifica, Senhor, de todos os nossos pecados, através do sangue do Cordeiro, nos faz merecedores de desfrutar, de ter os nossos nomes no livro da vida e desfrutar contigo na eternidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. amém. Bom, vou começar a fazer a leitura então, para a Eita! gente começar a entender esse Vamos finale, lá. o grande finale. Vamos lá. E aqui Então, começa viu, a abundância, né? Com licença, um pouquinho. No capítulo anterior, ele falou da destruição do mal, né? Dessa limitação. Há o mal, porém ele não tem autoridade, porque o mal só tem a autoridade que a gente dá a ele, né? O inimigo. Então ele colocou essa limitação. Ele está, mas ele tem uma corrente, né? Tem essa limitação para ele. E é exatamente onde ele afeta na nossa mente. Ele tem a autoridade que a gente dá. Então, quando a gente está em Jesus e crê que realmente ele não tem, e realmente nesse capítulo anterior foi essa cadeia, né, onde foi preso esse mal e foi lançado lá no fogo, né, com todas as bestas e com seus, né, ali com seus apóstolos, então, com os seus seguidores, né, da besta. essa consciência que a gente tem, esse livre arbítrio, né, para escolher e para realmente aceitar ou não isso na nossa vida, né, é realmente também uma consciência muito importante, porque a gente só tem o que a gente aceita, né? Sim. E aí a gente vai falar dessa bonança de novo céu e de nova terra e que Deus é infinitamente incrível, né, justo. E Isso mesmo. vamos aí conhecer. Capítulo 21.
Então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar sumiu. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: Agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: Agora faço novas todas as coisas. E também me disse: Escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. E continuou: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei água, e quem beber de graça da fonte da água da vida, aqueles que confiam na vitória receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles, e eles serão meus filhos. Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos e assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Tem Versículo algum... 8. Poderoso, né? Quer comentar alguma coisa ou posso continuar? Sim, vamos comentar aqui. Ele começa, é muito poderoso aqui o início, né? Porque ele já começa, né? João fala da nova terra e o novo céu, porque os primeiros céus e a primeira terra passaram e o mar não existia mais. Então, assim, no contexto simbólico, né? Quando a gente sabe que esse livro foi escrito quando João estava preso na ilha de Patmos. Então, o mar era aquela barreira para ele, né? Então ele diz, o mar já não existe mais, porque imagina que a única limitação de João ali era o mar, que prendia ele na ilha, né? Então é como se fosse um estado, digamos assim, se fala muito em arrebatamento, né? Que as pessoas colocam no sentido que o arrebatamento é onde se espera que irá subir, né, em carne e osso, vai subir ao céu. E o arrebatamento, no sentido, na origem da palavra em hebraica, significa um estado de espírito, digamos, que alegria, uma euforia. Então, é um arrebatamento, ou seja, você transforma de um estado para outro. Então, ele fala assim que é estado de êxtase, né? Também pode ser esse estado, uma sensação de exaltação, de admiração. Então, isso é um arrebatamento, né? Tem até uma frase que eu coloquei aqui que fala desse estado, né? Um estado de enamoramento, uma espécie de arrebatamento a que muitos chamam de amor, né? Quando a pessoa está naquele namoro, louca de paixão. Então, assim, é um estado de arrebatamento, né? Então, que muitos chamam de amor. É um estado, então imagina que esse amor, quando a gente conhece a palavra de Deus, quando a gente se sente amada por Deus, né, nós somos transformados, nós somos arrebatados literalmente no sentido da palavra. A gente muda de um estado, ou seja, já não é mais as primeiras coisas, porque os primeiros céus e as primeiras terras passaram, né? O que a gente pensava antes já não faz sentido, então passou. Como a gente passa a ver hoje, Su, para contemplar um céu, uma árvore, nossa percepção é totalmente diferente, porque a gente vê Deus ali naquela criação, a identidade. O ponto de vista muda, né? É a mesma coisa. Arrebatamento, Muda. né? É um arrebatamento essa percepção da gente que antes se sentia rejeitada, sabe? Que não se sentia amada. E quando a gente sente, o nosso Criador tem esse cuidado com a gente não vai mendigar amor, sabe? Então, assim, a gente se transforma. É um arrebatamento, né, dessa palavra. E, então, só esse primeiro versículo já dá muito. E aí, João, pela simbologia, ele fala do mar. E o mar já não existia mais. Ou seja, já não tem limites, sabe? Então, nós somos ilimitados, né? Porque para ele o mar era uma barreira ali
tremenda. E aí ele vai, continua e vi a cidade santa, a nova Jerusalém, enquanto descia Deus preparada com um noivo adornada para seu noivo. E ele fala, inclusive eu vou procurar aqui, que ele fala a questão da noiva, que Uhum. remete muito à questão da identidade, desse estado de arrebatamento que nós somos. Versículo 2, deixa eu ver aqui, 21. Eu até havia marcado, porque eu achei muito interessante, que é exatamente onde ele fala, Apocalipse 3:12, volta aí no capítulo 3, versículo 12, que fala da noiva. Havia Três marcado. doze. Apocalipse 3:12. Que é exatamente, porque assim, o A livro ele se repete muito, né? Vê se tu acha aí primeiro do que eu. 3:12. Ai, deixa eu ver, ó. A pessoa que conseguir a vitória, eu farei com que ela seja uma coluna no templo do meu Deus, e essa pessoa nunca mais sairá dali. E escreverei nela o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que virá do céu, a parte do meu Deus, e também escreverei nela o meu novo nome. Essa Meu parte? novo nome. Meu novo nome. Então aí tu vê, né, que nesse versículo ele fala, ó, descia de Deus preparada como noivo adornado para seu noivo. Aqui ele te dá uma nova identidade. Quando nós somos arrebatadas para esse estado, para Jesus, para Deus, nós ganhamos esse novo nome. É exatamente quando acontece, quando a noiva casa com o noivo. Ela coloca, né? Se coloca, até hoje é um princípio. Então, Que se lindo, coloca né? o nome do noivo na noiva, não é isso? É. Então, olha aqui que código poderoso. Então, quando a gente entra nesse estado de arrebatamento, nós ganhamos uma nova identidade. Então, tudo se faz novo. Aquela antiga pessoa já não é mais senhorita, é uma senhora. Então, tudo se faz novo, literalmente. Nós somos arrebatadas para esse novo estado com um novo nome, uma nova identidade, né? Uma identidade aqui no caso celestial. Uhum. E é Nossa, onde muito lindo. a gente ganha essa autoridade de ter o nosso nome escrito no livro da vida, né? De ter essa consciência. Olha que nesses Uhum. dois versículos, como é poderosa essa simbologia, né? É mesmo. E ele continua, né? Escutei uma potente voz do céu que dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, e ele habitará com eles. Então aqui a gente já tem esse entendimento de que não será em outro lugar. Será aqui mesmo na terra, onde nós estamos. Então eles serão seu povo e Deus mesmo com eles será seu Deus. Então, assim, cessará toda lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Portanto, as primeiras coisas passaram. Então, assim, é esse estado de arrebatamento. Quando a gente está nessa cegueira, nesse estado de alienação, acreditando nas coisas que simplesmente colocam, então a gente registra na nossa mente, nas nossas mãos, essa marca, a gente não consegue enxergar isso. Né? E é o que Deus quer que nós estejamos se preparando, né, para esse casamento. Uma noiva, quando vai casar, ela se prepara lá com o vestido, ela quer o melhor cerimonial, ela quer o melhor, né? Então, tudo, os comes e bebes tem que ser perfeito. E assim nós, né, para ter esse encontro com Jesus, temos que ter essa intenção, coração e intenção. E tudo se faz Muito novo, né? lindo. É. E aí ele segue, né, no versículo, nossa, é muito lindo aqui, né? E ele fala, né, gratuitamente, a quem tiver sede lhe darei gratuitamente da fonte de águas vivas. Então, a quem tiver sede, né, é o que nós estamos aqui buscando Para buscar, saciar né? nossa sede, tendo esse entendimento. Então, é dado gratuitamente, mas eu tenho que dar algo, a minha atenção, o meu tempo, a minha preparação. Imagina que para chegar o dia do casamento não é só simplesmente dar, não. Você vai ali preparar muitas coisas. Você tem cursos de noiva, né? Porque você não sabe ser esposa, tem que aprender também. Mas muitas se preparam só para a festa, né? É. Então, é um todo. A gente tem que olhar assim realmente para esse todo. E aí ele fala que ao vencedor herdará essas coisas, eu serei seu Deus e ele será meu filho. Então, olha o estado de arrebatamento. Você vai sair da servidão, da escravidão do mundo, né? Não mais servo, mas para ser filho, herdeiro. Que é como Paulo fala lá naquela passagem, né? Ele diz que quando o servo é de menor, nada se difere do escravo.
Ou seja, ele tem direito a tudo, ele pode acessar tudo, mas ele está ainda de menor, né? Então, nada se difere de um servo, né? De um escravo. Então, a gente tem que crescer nessa intenção e conhecimento da palavra de Deus, porque senão a gente é herdeiro de tudo e não acessa nada, né? Não tem esse direito tão poderoso, né? É muito poderoso. E a gente vê assim que é triste pensar que assim as pessoas não buscam, né? Não sobrevivem, né? Assim, vão vivendo um dia após o outro sem saber por quê, como, né? Não vão buscar o entendimento. É que nem eu falei, quando a gente vai entendendo, vai buscando, quando a gente precisa, aquilo vem, né? Vem na nossa mente o princípio correto, como a gente deve agir, o que a gente deve fazer, e daí dá uma leveza tão grande, porque você sabe, assim, que esse é o caminho, não tem dúvida, né? Não há. É, não tem por onde errar, por isso que é tão libertador realmente conhecer e saber para saber que a gente está indo para o caminho certo, né? Sem dúvida, é o único caminho, né? O evangelho é eterno, né? E, inclusive, a gente vai ver lá no capítulo 22, lá no capítulo 1, a gente viu que há uma bênção, né? Para quem entende e realmente estuda, medita nesse livro. E E são assim, 22 capítulos, a gente já passou muitos dias, e quantas bênçãos eu creio aí que a gente já recebeu. Eu, pelo menos, tenho vários testemunhos, assim. quantas revelações, né? E quando a gente para ler, a gente tem entendimento em relacionamento, em finanças, em tudo, né? Com filhos, como agir, é para tudo, para a vida realmente, né? Mas assim, tem que Agora. buscar tem que buscar esse entendimento porque realmente é um livro de códigos, né? Não, se realmente tentar ler, é difícil entender, né? Por isso que realmente é para quem quiser entender, né? Meditar, estudar, né? Porque assim, a cada versículo tem ali uma ilustração que você tem que voltar nos demais livros, Isaías, Salmos, que você vai ter uma percepção, porque tudo se repete, muita coisa se repete, e quando a gente retoma e vem outro e se confirma, então nos dá entendimento. A repetição, ela nos concede entendimento. E ele fala, né, que está consumado, né? Que ele pede, eis que eu faço nova todas as coisas, e disse, né? Escreve, porque essas coisas são de Deus, fiéis e verdadeiras, né? O anjo sempre ali com João, né? Deus deu autoridade ali para ele estar presente com João, e João, e ele sempre orientando João e descrevendo todas as coisas ali para ajudar, né? E ele fala que a fonte de água viva, lembra daquela passagem da mulher samaritana, né? Ali, tem sedes, eu lhe darei da fonte de água viva. E a mulher samaritana significa isso, a mulher de bom coração, né? Que apesar de ter as transgressões lá, ele tem esposo, né? Que ele perguntava onde está seu esposo, ela disse, eu não tenho. E ele disse, é verdade, já teve 5, e este que está contigo não é teu marido. Então, assim, Deus esteve ali presente porque ele sondou o coração dela, né? Era uma mulher de bom coração. E é o que importa a É, Deus. é verdade. E aí ele segue, mas quanto aos covardes, aos infiéis, aos pecadores, corruptos e feiticeiros, idólatras, de todos os falsos, sua parte será no lago que arde como fogo e enxofre, que é a segunda morte. Uhum. E segunda morte, para a gente entender como que é nessa questão da segunda morte. Digamos que esse primeiro arrebatamento já é uma ressurreição. Digamos, quando a gente recebe um novo nome, uma nova identidade. A gente estava num estado aqui de alienação, de enganação, né, de muitas doutrinas vãs ali. Então a gente foi arrebatados para o evangelho verdadeiro, então ganhamos um novo nome. Ali foi a primeira morte, né? Nós ressuscitamos em vida, digamos assim, né? Para um outro estado de consciência, para real, para o evangelho eterno mesmo, para o real. E ele fala da segunda morte. E para a gente entender também tem, deixa eu ver que a segunda morte, deixa eu verificar bem aqui no rodapé aí do teu diz também, Sul, onde ele fala 21:8.
Apocalipse 19, 20, versículo 20 de 19. 19, 20? É, Apocalipse 19. 19, versículo Versículo 20. 20. O monstro foi feito prisioneiro junto com o falso profeta. É esse, será? Não, peraí. Deixa eu ver. Eu havia aqui marcado. É esse mesmo. Vai, segue. 19, O 20. monstro, Versículo. o monstro foi feito prisioneiro junto com o falso profeta que havia feito coisas espantosas na sua presença. Com aquelas coisas, ele havia enganado os que tinham o sinal do monstro e os que haviam adorado a imagem do monstro. O monstro e o falso profeta foram jogados vivos no lago do fogo, que queima como enxofre. Até aí. Foi, né? 21. Ele fala. Mas digamos que essa segunda morte é exatamente, né? Como ou vai para a eternidade ou para o lago de fogo, né? Que é a justiça, né? Porque Deus, como falar, é justo, né? Tem gente que só quer ver Deus como bom, mas ele é justiça, né? Então a justiça de Deus, ela é perfeita. Plantou, colheu, né? Mas assim, imagina que é muita interpretação. Então Deus é o Pai, sim, amoroso, mas ele fala realmente que há essa segunda morte, né? Ou é a eternidade, quando, como Paulo diz, morrer, viver em Cristo é lucro, morrer com Cristo, viver é Cristo, morrer em Cristo é lucro. Por quê? Ele tem consciência dessa eternidade, da segunda morte, né? Que é onde realmente a gente deixa a nossa carne, né? E aí a gente segue aí na Santa Jerusalém desce de Deus. Sueli, bem-vinda. Eli, Magna, boa noite para A todos. Magna está aqui. Magna, vamos agregar valor aqui. Versículo 9, né, Su? A Santa Jerusalém desce de Deus. Um dos 7 anos, que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas, veio e me disse: Venha e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do cordeiro. Então o Espírito de Deus me dominou e o anjo me levou para uma montanha grande e muito alta. Ele me mostrou Jerusalém, a cidade santa, que descia do céu e vinha de Deus, brilhando com a glória de Deus. A cidade brilhava como uma pedra preciosa, como uma pedra de jaspe, clara como cristal. Ela era cercada como uma muralha muito alta e grande, com 12 portões, guardados por 12 anjos. Nos portões estavam escritos os nomes das 12 tribos do povo de Israel. Havia 3 portões de cada lado, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 a leste e 3 a oeste. A muralha da cidade estava construída sobre 12 rochas, nas quais estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falou comigo levava consigo uma vara de ouro para medir a cidade e os portões e a muralha. A cidade era quadrada, pois o seu comprimento era igual à sua largura. O anjo mediu a cidade com a vara de ouro e viu que media 2.200 quilômetros. O seu comprimento, largura e altura eram iguais. O anjo mediu também a muralha e viu que tinha 64 metros de largura, conforme as medidas comuns que o anjo estava usando. A muralha era de jaspe e a própria cidade era de ouro puro, claro como vidro. As rochas de alicerce da muralha estavam enfeitadas de todo tipo de pedras preciosas. A primeira rocha estava enfeitada de jaspe, a segunda de safira e a terceira de ágata. A quarta de esmeralda, a quinta de sardônica, a sexta de sárdio, a sétima de crisólito, a oitava de berilo, a nona de topázio e a 10ª de crisopraso, a 11ª de jacinto e a 12ª de ametista. Os 12 portões são 12 pérolas, e cada um desses portões era feito de uma só pérola. A rua principal era de ouro puro, claro como vidro. Não vi nenhum templo na cidade, pois o seu templo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e o Cordeiro.
A cidade não precisa de sol nem de lua para iluminarem, pois a glória de Deus brilha sobre ela. E o cordeiro é o seu candelabro. Que lindo! Viu Os só aí a povos, né? prosperidade, né? Que lindo! Os povos do mundo andarão na luz dela e os reis da terra vão lhe trazer as suas riquezas. Os portões da cidade estarão sempre abertos o dia inteiro. Não se fecharão, porque ali não haverá noite. As nações vão trazer os seus tesouros e suas riquezas para a cidade. Porém, nela não entrará nada que seja impuro, nem ninguém que faça coisas vergonhosas ou que conte mentiras. Encontrarão na cidade somente as pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida, a qual pertence o Cordeiro. E aí, que lindo, né? Relata tanta abundância, tanta prosperidade e aqui tem um detalhe importante, né? Que a gente pisa no ouro, entendeu? É algo que, assim, hoje a gente vive num mundo que pessoas matam e morrem por conta do ouro, mas é algo que está abaixo dos nossos pés, é algo para ser pisado. Não tem esse... É importante, é bom, é abundante, né? É puro porque assim ele se purifica no fogo. Então tudo assim nessa cidade é extremamente puro, né? Inclusive as pessoas. Não entra ninguém que tenha falsidade ou que seja impuro, né? Então tudo é muito perfeito, né? Olha a prosperidade, a abundância divina, né? É. Bom, E você quer fazer algum comentário a mais aqui? Tá. sim, e aí ele relata as medidas dessa cidade, né? Alguns especialistas dizem que por essa medida caberiam 38 bilhões de pessoas. Então, assim, mas é sem limites, é uma referência e a gente sabe que cada número na palavra é muito simbólico. Então, assim, mais de 38 bilhões, então, assim, Deus nos dá a capacidade para todos acessar. Todos somos filhos dele. Por que que o livro de Apocalipse relata o nosso futuro? E Gênesis, por que que Deus coloca em Gênesis para a gente saber a nossa origem, né? Então, por que que Deus relata e quer que nós saibamos do passado e do futuro? É isso. Aqui traz uma consciência, é um ciclo. Nós estamos terminando o livro de Apocalipse, que é profético, é muito real, muito para esse tempo, e também relata muita coisa referente à eternidade, né? Do ano 95, né? Quando João estava ali, ele foi realmente teve essa visão, né? Dos céus e o futuro, da eternidade. Por que que Deus quer que nós saibamos isso? Entendeu? É exatamente para a gente saber que todos somos da mesma origem. Todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas Ele nos deu o livre-arbítrio. Então nós podemos escolher entre o bem ou o mal, seguir a Jesus ou a Deus ou a Mamon, entendeu? Então é o livre-arbítrio. E Ele permite que cada um tenha o seu tempo. Como a gente vai ver no versículo, no capítulo anterior, ele eis que eu venho logo. Então arrependei-vos. O primeiro capítulo ele diz, arrependei-vos enquanto há tempo. Então, não importa qual seja o tamanho da transgressão, né? Seja homicida. Paulo foi um dos maiores perseguidores, né? Ele fala que onde mais o pecado consumiu, transbordou o amor. Então, ele conhece os dois lados muito forte, né? Do bem e do mal. E ele diz que realmente foi um passado pregresso que Deus purificou as mãos dele daquele sangue dos injustos, né? E ele foi um dos profetas, assim, ele não esteve presencialmente com Deus, mas escreveu 75% do Novo Testamento. Ele transbordou desse amor, né? Ele falou que onde realmente o pecado ali consumiu, foi onde transbordou esse amor. Então a gente vai que onde está o nosso maior bloqueio, tem intimidade com o propósito, né? Onde se confirma. Olha o propósito de Paulo, né? Então, realmente é muito isso, não importa qual seja a transgressão. Por isso que Deus quer que a gente olhe para o nosso semelhante, independente se ele é mau, se ele. Há possibilidade, sim, dele se converter, né? De se fazer novo. Assim como nós também ainda estamos nesse caminho, né? De purificação, de santificação e de sermos merecedores realmente de ter essa eternidade com Ele, né? Desfrutar. Uhum. E aqui ele fala que a cidade é edificada com jaspe, de ouro puro, semelhante a cristais. Então, é abundância total, é prosperidade, é riqueza, né? A riqueza é isso, é ter bem, ter tudo do bom e do melhor.
e todos terão. E ele fala que são 12, né? E se cumpre onde Jesus falou que a casa do meu pai tem muitas moradas. Então, são 12 portas, né? Por qual porta a gente vai entrar? Por qual você vai entrar, Su? Por qual eu vou entrar? Então, nessa morada há 12 portas. Muitas vezes a gente questiona, que fulano é da doutrina e tal, mas assim, o que vale é a intenção. Deus sonda os nossos corações. E essas 12 portas representam, né, os apóstolos, porque quantos aqui eu posso ter sido convertido pelo amor de Paulo, pelas escrituras de Paulo, pelas escrituras de João, que eu aqui, quantas pessoas foram convertidas e tiveram esse arrebatamento lendo o Apocalipse? Então é através do profeta João, vai entrar ali pelaquela porta, por essa porta. Então há muitas portas, né? Qual foi o profeta que lhe converteu, que realmente trouxe esse arrebatamento? E ele fala, né? Seus portões não se fecharão nem de dia nem de noite. Então aqui nos dá um entendimento que tem um limite, sabe? Tem um limite, tem paredes, tem portas, elas não se fecharão, ela é livre acesso. Você pode entrar. Aí é onde muitas pessoas colocam, e quando vai ser a hora, o fim? Não, Deus não deu direito a nenhum dos anjos, nem dos querubins, porque só Ele conhece a verdadeira hora. Só Ele conhece quando vai ser a sua conversão, quando você vai dizer sim, eu aceito Jesus como meu único, suficiente e eterno Salvador. Sabe? Eu creio muito que quando as pessoas falam a volta de Jesus é quando eu quero, quando eu digo, eu aceito, Senhor, em meu coração, vem e habita em mim, me purifica das minhas falhas, sabe? Então, essa hora é assim, é quando você quiser. E aqui ele fala que vem logo, que vem em breve. Então, o breve, o que é breve? É logo, é agora, é quando eu decido. Não é antes, no passado ou no futuro. É quando eu decido, agora. E aí a gente só decide no agora, né? É. E é muito poderoso isso. Então ele disse, então lá, as portas estão abertas. É livre-arbítrio. As portas estão abertas, você vai querer entrar, você vai querer acessar. Como ele falou lá no primeiro capítulo, está consumado, tudo está feito. Cabe a nós acessarmos. E aqui ele deixa bem claro isso, as portas. Você tá As falando portas tão estão lindo, abertas. tá lindo, né, Feli? Eu tô só escutando também. Nossa, dá E, vontade de estar escutando só. e ele fala que as nações tenham sido salvas andarão no meio de sua luz, e os reis da terra trarão para ela magnificência. Então é um reino que vai se estabelecer e todos, né, todas as nações vão entregar suas posses, né? E a honra das nações. Então toda a honra das nações será dada a essa cidade. É algo que vai se realmente ter pleno. Não vai haver briga, quem tem mais, quem tem menos, né? Então vai ser algo que vai ser em plenitude, total plenitude. Mas há uma limitação. É como diz, as portas estão abertas, tem paredes e tudo. E a limitação é, nela não entrará nada imundo, nem que cometa abominação, nem falsidade, mas somente os que se encontrarem escritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, todos aqueles que foram purificados pelo sangue do Cordeiro. Porque por nós mesmos, pela graça mesmo, sim, pelos nossos feitos, nós não somos merecedores, né? Não somos capazes de nada. A não ser que Jesus realmente nos lave, né? Como tem feito com o sangue, como já fez, né? Que eu creio e realmente que eu estou lavado das minhas transgressões. E ainda vou errar? Vou, com certeza. Mas, então é isso, essa busca constante, né? É, Poderoso. essa consciência muda tudo, né? É que nem nós falamos. É um outro olhar, né? Um outro olhar para tudo. Uma nova percepção. Gil, boa noite. Olha, Gil. Gil vai entrar aqui ao final para cantar um louvor com a gente. Nós vamos iniciar. Envia o acesso aí para a Sult aceitar, ela que iniciou a live. Nós vamos começar aqui para finalizar o 22, né? Que ele é a continuação perfeita assim do 21. E ele fala o rio de águas vivas e a árvore da vida da Nova Jerusalém. Olha como é lindo aqui. Rios de água viva, né? Quando a gente fala que essa sede vai ser saciada, é uma plenitude. E a árvore da vida, que antes foi proibida lá no Éden, né? Que o fruto não poderia ser comido. Aqui tem abundância. É incrível. Vamos lá.
Eu posso continuar? Ah, acho que eu tô falando que vai entrar com a gente, sim, vai ser lindo, Gil. É que Ah, que legal. a hora que a gente já terminar aqui, a gente já faz, ó, Envia solicitação, Gil. O Rio de Águas Vivas e a Árvore da Vida na Nova Jerusalém. o anjo também me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. Em cada lado do rio está a árvore da vida, que dá 12 frutas por ano, isto é, uma por mês. E as suas folhas servem para curar as nações. E não haverá na cidade nada que esteja debaixo da maldição de Deus. No trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade os seus servos o adorarão, verão o seu rosto e na testa terão escrito o nome de Deus. Ali haverá mais noite e não precisarão nem da luz de candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. E Então sempre, o né? anjo me disse: é, posso continuar? Você quer fazer alguma consideração aqui? Então, podemos fazer. Então, aqui ele fala da eternidade, né? Reinarão para sempre e sempre. E outra coisa, assim, bem interessante que a gente vê aqui, no meio da praça da cidade, perto do rio, em ambos os lados, encontrava a árvore da vida, a qual produz 12 frutos. Olha, mais uma vez o 12, simbólico, né? É. Dando cada mês, cada um de seus frutos. Então, assim, lá no livro, eu não me recordo qual livro, que se fala que na antiguidade as vinhas produziam as uvas, um cacho de uva tinha que ser 3 homens para carregar um cacho de uva, entendeu? Então, eu imagino que a qual produz 12 frutos, dando cada mês cada um de seus frutos. Então, assim, o que que nos dá? O ano tem 12 meses. Então, cada mês ele dá um fruto. Então, ali é a Uhum. provisão, sempre há provisão de É. sustento sem falta, entendeu? Por que que ele coloca isso? Então, é assim, a plenitude. Vai haver sempre aquela provisão. Aqui ele dá uma provisão contínua. Então, não haverá falta. Aqui ele já abastece continuamente, dando fruto. E eu imagino que esses frutos serão isso, porque ele diz que ele dá um, né? Dando a cada mês um de seus frutos. E como a gente já viu lá nos livros anteriores, que realmente um cacho de uva eram 3 homens para carregar, então eu imagino que aqui seria realmente essa abundância que vai suprir todos dessa cidade. E ele fala, as folhas da árvore são para a cura das nações. Então o que que dá a entender assim esse versículo, apesar de muito pequeno? As folhas das árvores são para a cura das nações, que vai ter o reino estabelecido, mas nem todos ainda estão. Porque ele fala que as nações que vão se convertendo, ele vai trazendo a magnificência e dando honra, né? Vai trazendo suas posses, a riqueza, para a honra da Jerusalém Celeste, né? Da Jerusalém, da Nova Jerusalém. Então, Uhum. aqui, as folhas da árvore são para a cura das nações. O que seriam essas folhas, Su, na tua percepção? Ai, e agora? Não sei te falar. Eu fiquei muito assim, impactada quando eu vi. As folhas da árvore são para a cura das nações. Eu imagino seria um testemunho para as pessoas que já estão nesse estado de arrebatamento, que já conhecem o verdadeiro evangelho, a palavra eterna, convertendo mais pessoas. Porque o que é uma nação? Quando a gente entende lá no estudo, o que são nações? Eu sou uma nação. Porque eu tenho um filho, e eu vou ter neto, e eu vou ter bisneto, e eu vou ter tataraneto, e eu vou me embora e minha nação vai ficando aí, certo? Uhum. Então, assim, as folhas da árvore são para a cura das nações. Então, eu imagino que as folhas, no sentido simbólico, porque Apocalipse é simbólico, seria esse testemunho ou a conversão de famílias, trazendo mais famílias para morar nessa cidade, né? Nesse estado que, digamos, é algo simbólico, é um estado, né? Ter paz em meio à turbulência, né? Que a gente fala que estar em Deus é realmente ter essa paz que excede o entendimento. Em meio a tantos conflitos e problemas, a gente tem um olhar positivo, a gente tem a esperança, né? Porque sabe que realmente Deus é conosco e todo problema tem uma solução.
Então, assim, é uma abundância, é uma provisão que Deus realmente nos concede, né? Aí esses frutos, os 12 frutos, é a provisão, né, do nosso alimento, das nossas vestes, porque nós estamos no mundo físico, nós precisamos de coisas, né? Mas Aham. isso está sobre nossos pés, não é o mais importante. E também onde se cumpre a palavra que diz: buscarei primeiro o reino de Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então aqui ele fala de prosperidade e a abundância do que estão em Deus, né? É. A gente olha nesse Tem um sentido outro, simbólico. é, tem um outro versículo que fala que dessa questão assim que nada vai faltar. Eu não estou lembrando agora qual que é, né? Mas assim, confia que eu sou, aquietai-vos que eu sou o seu Deus e nada vai te faltar. Então, Aquietai-vos e sabeis que eu sou o teu Deus. Salmos, né? é, é, então E assim, essa abundância sempre vai ter, né? A gente que isso. tem que buscar, acessar e realmente ter essa consciência, porque ele sempre vai fazer de uma maneira com que não falte nada realmente, né? É a provisão. E aí ele fala: e o fruto algum voltará a cair. E o trono de Deus e do Cordeiro estará nela, e os seus servos os servirão. Aí a gente fica, mas que fruto voltar a cair? E aí lá no rodapé, se você for olhar, tem lá 22:3, ele fala lá em Levítico. Volta lá, ó, em Uhum. Levítico, versículo 10, o que diz? Que é lá das penas contra os diversos pecados. E aqui ele fala como se fosse um homem próspero na colheita. Ele diz assim: tampouco respingarei vossas vinhas, nem recolhereis o fruto caído de vossas olivas, mas deixais aos pobres e para os prosélitos, porque eu sou Deus, o vosso Senhor. Aí aqui o que a gente entende quando vê isso, porque ele vai dizer que fruto algum voltará a cair. Quem vê a história de, eu não estou lembrando agora, que ela pegou as migalhas e casou com, que ela foi para colher as migalhas das sobras das colheitas, né? Que tem esse princípio. Quando você faz a colheita, o que cai deixa para os pobres que vêm mais atrás e recolhem e se alimentam daquelas, né? Das respingas, né? Da colheita. Então, ele em Levítico relata isso, né? Que foi um mandamento, inclusive. Deixa o que cair da colheita, deixa lá para os pobres, que eles vêm e realmente vão se recolher disso. E aí aqui ele diz que não haverá mais, e o fruto algum voltará a cair. Por isso que ele diz que a árvore vai dar um fruto só que vai servir a todos. Então não vai ter pobreza, não vai ter miséria, não vai ter falta, então não vai ter separação de rico e pobre. Todos serão abundantes, todos serão em abundância e fartura, total plenitude, né? Amém. Ah, É, sério. quer fazer mais alguma consideração? Nós paramos no 6, né? Ele parou bem, deixa eu ver aqui no 4, que ele diz assim: e eles verão seu rosto, e o nome dele estará em sua testa. Porque, assim, hoje nós não somos dignos de ver a face de Deus, né? Porque é aquela, né, aquele clarão que onde fala que Paulo ficou cego, né? Quando ele sentiu a glória de Deus e ele viu, ele, né, por estar naquele estado, ele ficou ali cego por 3 dias. Então, assim, pelo não não que seja, digamos que não dizer isso porque é até pecado a pessoa dizer que eu sou indigno de estar na presença de Cristo. Não. A gente sim merece quando nos arrependemos, né, dos feitos errados. Então aqui ele diz que na Nova Jerusalém verão sim o seu rosto e terão as marcas em sua testa. Uhum. E a gente seguiu no 6, né? Venho em breve. Tá, eu vou chamar a Gil aqui para entrar com a gente. Então, aí eu continuo a leitura, pode ser? Sim. Gente, onde é que muda aqui o negócio? Boa noite, Gil. Boa noite, eu não sei como é que muda aqui o negócio, gente. Do Como é que tira ladinho da aí tem parte as de setinhas. trás? Não tem, não tá aparecendo no meu. E agora?
sai aí e tu volta novamente. Abre tua câmera e reconfigura. Senhor. Sai novamente, aí tu volta. Reconfigura. Ai, Ai, achei. meu velho. Porque eu tava clicando aqui embaixo, não dá pra ver. Não sei se é porque eu tô meio cega mesmo, não tô enxergando direito. Boa noite, meninas. Boa Olá. noite. Então, eu vou Palavra. continuar agora. Oi? Oi, pode falar. Não, tô dizendo assim, tava prestando atenção no que vocês estavam falando, né? E assim, ver a É, glória de Deus, né? Acho que a gente não suportaria ver, né? não é. E depois, né, desse arrebatamento, é como, né, Paulo, ele realmente foi um grande... É assim, todos os apóstolos, ele tem aquelas lições para deixar, né, para a gente ter de referência. E ele realmente transformou, né, foi arrebatado realmente depois dessa, né, visão, depois dessa cegueira. Ou seja, foi uma transformação. Ele estava num estado de cegueira muito profunda e foi atingida no físico. E após esse estado, se transformou um grande evangelista, né? Escrevendo aí 75% do Novo Testamento, convertendo, né, muitas pessoas através. Eu, pelo menos, eu gosto muito da forma, né, como Paulo escreve o amor e fala desse amor de Deus. É um amor bem repreensivo, né? Porque ele repreende muito a gente, como nós devemos nos comportar, né? Gosto de É Paulo por justo, isso. né, Gil? É justo. Ele É, é amor, mas também é como diz, é o som de muitas águas e também a voz do trovão. Então a gente exato, tem que temer porque ele é justo. verdade. Vou começar a falar sobre a vinda de Jesus, então. Tá bom? Versículo 6, para a gente dar continuidade Certo. aqui. Bem em breve. Então o anjo me disse: essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. O Senhor Deus, que dá o seu espírito aos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que precisam acontecer logo. Escutem, disse Jesus. Eu venho logo. Felizes os que obedecem às palavras proféticas desse livro. Eu, João, ouvi e vi todas essas coisas, e quando acabei de ouvir e ver, caí de joelhos aos pés do anjo, que me mostrou essas coisas, e ia adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como são vocês, os seus irmãos, os profetas e todas as pessoas que obedecem às palavras deste livro. Adore a Deus. O anjo continuou: não faça segredo das palavras proféticas desse livro, pois o tempo de acontecerem essas coisas está perto. Quem é mau, que continue a fazer o mal, e quem é imundo, que continue a ser imundo. Quem é bom, que continue a fazer o bem. E quem é dedicado a Deus, que continue a ser dedicado a Deus. Escutem, disse Jesus. Eu venho logo. Vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão o direito de comer a fruta da árvore da vida e de entrar na cidade pelos seus portões. Mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais e os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para anunciar essas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou o famoso descendente do rei Davi. Sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: venha. Aquele que ouve isso, diga também: venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Eu, João, aviso solenemente aos que ouvem as palavras proféticas desse livro: se alguma pessoa acrescentar a elas alguma coisa, Deus acrescentará ao castigo delas pragas descritas neste livro. E se alguma pessoa tirar alguma coisa das palavras proféticas deste livro, Deus tirará delas bênçãos descritas neste livro. Isto é, a sua parte da fruta da árvore da vida e também a sua parte da cidade santa. Aquele que dá testemunho de tudo isso diz: certamente, certamente venho logo. Amém. Vem, Senhor Jesus.
e que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. 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 Olha que bênçãos, né? A gente recebe mais bênçãos. E relata bem isso, né? No início a gente viu no capítulo 1. E aos que lerem esse livro, entenderem e compreenderem essa profecia, serão abençoados, né? Com as suas revelações, entendimento. E quantos esclarecimentos a gente teve, assim. Como eu falei no início, eu tinha muito medo de ler Apocalipse, né? Por conta de muitas pessoas sempre falar que é catástrofe. Ele fala que esse mundo não é o nosso lar, né? Que a gente não deve se apegar às coisas desse mundo, porque o que tem do outro lado é muito mais que tudo isso que a gente consegue ver, né? Até anotei que lá em 2 Coríntios 4, 17 e 18 diz: pois nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório e o que não se vê é eterno. Né? Então, assim, a gente tem que estar consciente da onde a gente está gastando o nosso tempo e a nossa energia, onde a gente está colocando os nossos olhos, né? Porque é muito importante a gente ter essa consciência e não apenas, assim, sobreviver, viver cada dia como se não houvesse amanhã, né? É tudo que viver acontece, bem a vida, né? Desfrutar do agora com essa consciência, viver bem a nossa vida no que realmente faz sentido, na verdade, no caminho. Muito lindo esse porque ciclo. todos esses testes que a gente passa aqui, todas as dificuldades que a gente tem, tudo que acontece no nosso dia a dia, são testes que acontecem para que a gente depois esteja se preparando para a eternidade. Né? Então, e testemunhar a glória de Deus na nossa vida, né? Testemunhar a glória de Deus na nossa vida. E é como você diz, não é só o visível, porque a fé é a certeza das coisas que a gente não vê, né? E é isso, o essencial, ele é invisível aos nossos olhos, né? Jesus já falou, bem-aventurados que creem sem ver. Então é essa energia muito sobrenatural assim mesmo. Então aqui a gente entendeu que realmente há essa provisão, quando a gente está nessa confiança em Deus, quando a gente tem fé, Ele vai prover todas as nossas coisas, o alimento, quem vai me servir, né? Seja com uma palavra, porque nós somos convertidos, as famílias são resgatadas, pessoas são arrebatadas para esse estado de alienação, para o estado da real verdade, através de nós, através de palavras, através de pessoas. Né? E quando a gente tem esse entendimento, a gente deve abrir a nossa boca, devemos dar o nosso testemunho e trazer mais pessoas, sim, para essa nova cidade, para esse novo, né, estado de fé, de crer realmente que Deus é Pai provedor e somos amados, sabe? Não importa se somos rejeitados pelos pais biológicos, se somos rejeitados ali por maridos, namorados, enfim. Nós temos um amor que é do nosso Criador, né? Essa consciência muda realmente tudo, né? Porque, assim, realmente transforma o coração de qualquer um quando a gente começa a enxergar tudo isso sobre esse olhar, né? Não tem como não ficar com o coração realmente, assim, em paz, vamos dizer, né? É a paz que excede o entendimento, quando a gente é arrebatado para essa. E assim, estamos em busca. Olha assim o que ele fala aqui no versículo 10 e 11, né? Então, João se prostrou novamente, né? No capítulo 19 falou que João se prostrou diante do anjo e o anjo disse: não faça isso, dê glória a Deus. Né? Porque em gratidão pelo anjo estar com ele, estar mostrando e descrevendo, porque João estava assim, extasiado, naquele estado de muita magnificência, né? Algo que muito sobrenatural. Então ele se prostra ali, o anjo diz: não, eu sou criatura, eu não sou criador, honre ao criador, não dê glória a quem merece a glória. E aí ele disse, né, não cele as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. E é isso, né, é agora. Então, assim, quem ouve essas palavras e realmente crê e confessa a Senhor Jesus no seu coração,
é agora, o tempo está próximo, é agora, é já, sabe? E quem sentir realmente esse desejo, confessa, porque Deus sonda os corações, sabe? E aí ele diz aqui, ó, olha só como nos dá assim mais consciência, que é como se a gente estivesse no meio. Ele fala que o joio e o trigo sempre está pronto. E aí ele segue, quem comete iniquidade, siga cometendo iniquidade. Quem é impuro, siga sendo impuro. Mas o justo, siga praticando a justiça. Então, assim, é o que Deus quer da gente, sabe? Façamos o nosso melhor. Quando a gente vê ali uma injustiça, um irmão precisando, sabe? Se você tem mais, vai lá e transborda. E o santo, siga se santificando. Aqui é poderoso, porque assim, quem de nós é digno de dizer que está em total plenitude? Não estamos. Nós não estamos prontos. Nós estamos sim. Quantas coisas eu já me separei de bebidas, de lugares que não convinha, de conversas. Isso é se santificar, é me separar do que não me agrega. E muitas vezes a gente está nesses meios e não tem nem a consciência de eu vou me separar disso. Hoje eu tomei mais essa consciência. E aqui ele diz, ó, o que é justo, siga praticando a justiça. Então é um aprendizado, é uma evolução. E o santo, siga se santificando. Né? Então é algo que tem que ser contínuo. É 1% melhor todos os dias, né? Tem que buscar esse 1%, né? É muito forte, assim, me dá muita percepção de muita coisa, assim, entendimento, né? Então, para compensar, ele fala, né, que vem logo para compensar cada um conforme sua obra. E ele é o princípio e o fim. E bendito que pratica os seus mandamentos, que é um dos princípios poderosos de Deus, que é a obediência, né? Porque quando lá em Gênesis ele relata a criação, Adão e Eva perdeu aquela glória pela desobediência, mas também ele já saberia que isso iria acontecer, porque ele colocou a árvore também da vida e não poderia comer o fruto, foi lá e comeu o fruto. E aqui em Apocalipse esse fruto é permitido comer esse fruto. Então Deus já sabia disso tudo, né? Dessa reconquista. Então é como se a gente fosse passando pelas provas, pelas batalhas e sigamos aqui após aceitar ele, ter realmente o direito de sim, voltar ao jardim e poder comer e ter essa abundância, comer os frutos da árvore da vida. Mas seguindo os mandamentos, né? Não pode perder o princípio de dar honra e glória a quem merece a glória, no caso o Criador. Isso. Poderoso. Poderoso. E agora nós vamos fazer a oração e encerrar com o lindo louvor, porque quem é digno de toda honra e glória e é com louvor, né, Gil? Amém. Que nos conecta e nos liga muito a Deus. Vamos ver o louvor que a Gil preparou. Você encerra com a oração, Su, para a gente ouvir o louvor. Pode ser. Bom, eu gostaria de agradecer por esse momento, por tantos entendimentos, tanta clareza, por o Senhor sempre nos conduzir, nos mostrar o caminho, entendimento para que a gente possa melhorar esse 1% todos os dias, para que a gente possa seguir os passos de Jesus e para que a gente possa realmente alcançar a glória para sempre. Amém. 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 E vamos louvar, né? Dedicar a glória ao nosso Criador. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou a live com a gente. Vocês estão ouvindo aí bem? Estão me ouvindo bem? Sim. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, 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 tu és santo, ó Senhor. Oh, 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 tu és digno
digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só tu és Deus, a nossa luz. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, oh, oh. Tu és santo, oh, Senhor. Oh, oh, oh. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo está, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Oh, vem, Senhor Jesus. Oh, Maranata, vem, vem, Senhor Jesus. Vem sobre a nossa casa,
Glória a Toda Deus. honra e glória. Amém. Obrigada, Gil, que lindo. Obrigada Amém, eu por que transbordar agradeço. aqui esse talento. Gratidão, foi lindo para encerrar o Apocalipse Amém. com chave de ouro. Nos conecta profundamente, né, através do louvor. A Sueli Amém. colocou aí, amo esse louvor. Parabéns, Gil, canta muito. Amém. É Amém. Só isso Deus, mesmo. né? E é uma oração, né? Deus habita no meio dos louvores. Por isso que a gente tem que, todos os dias, quando a gente acorda, quando a gente está em casa, sempre que puder, escute, louve. Porque às vezes, quando a gente está louvando, é uma oração que a gente está fazendo, né? E louvar a Deus é orar duas vezes. Você está orando duas vezes. Além de você se conectar com Deus, você está orando ao mesmo tempo. E é aquela conexão maravilhosa. Eu amo louvar. Não como eu gostaria perfeitamente, mas o Senhor habita, o Senhor, Ele está presente e a mensagem é passada, é o que é mais importante, né? Sem dúvida. É Que muito lindo. Jesus sempre esteja nas nossas casas, que Jesus sempre esteja presente nas nossas vidas, que a gente não se afaste dele nunca. É uma constante, né, Gil? É diário. Se parar de pedalar, se parar de buscar Deus, a gente vai Isso. enfraquecer, E cai, vai né? enfraquecer. Como você falou, Vai. são pedaladas. Se eu paro de pedalar, eu caio. Entendeu? É Desequilibra. constante. Exatamente. É uma busca constante. E aí nós vamos começar no próximo livro, né, Gênesis, e conhecer ainda mais, porque realmente Amo foi Gênesis. onde descreve, né, ali toda a criação, O início e de tudo, né? realmente muito profundo. E aqui Apocalipse realmente nos deu, repetiu muitos outros livros, muitas profecias, e nos deu realmente esse entendimento, né, desde o ano 95 após Cristo até a eternidade, e nos dá essa tranquilidade, né, em plenitude de saber realmente e confirmar o Pai amoroso que a gente tem, que cuida Amém. e nos protege para todo sempre. É um reinado Amém. eterno. Amém. Amém. Isso mesmo, gratidão, Gratidão. menina, foi lindo. Obrigada. Prazer foi Boa meu. noite. Obrigada, Gil. Obrigada, Laís. Tchau. Boa noite para todo mundo, viu? Boa noite, um excelente domingo.